Olá, pessoal, estamos de volta para dar sequência aos nossos estudos sobre os atos e fatos jurídicos. No primeiro bloco curto, de 30 minutos, porque o tema é muito denso, tema até mesmo cansativo, então, propositalmente, fomos mais curtos no primeiro bloco. Falamos sobre o conceito de fatos jurídicos e as suas variadas espécies. Última espécie de fato jurídico que identificamos foi o negócio jurídico, aquele que decorre da vontade humana e em que o agente também delibera a sua vontade, escolhendo os efeitos que dela decorrerão. Por isso, apresentamos aqui no nosso slide negócio jurídico como sendo uma categoria de ato jurídico lícito que tem por objetivo criar, modificar, conservar, transmitir ou extinguir direitos ou relações jurídicas. A vontade humana tem grande destaque nesse âmbito. Qual? O do negócio jurídico, porque ela determina tanto a criação do negócio, como também os efeitos que dele decorrerão. Por isso, afirmamos que no negócio jurídico existe autonomia privada. O agente manifesta e delibera a sua vontade. O agente manifesta a vontade e escolhe os efeitos que dela decorrerão. Grande exemplo de negócio jurídico. Negócio jurídico por excelência, que se encontra também no seu edital, os contratos. Os contratos. Além dos contratos, podemos citar o casamento. O casamento é um negócio jurídico. O testamento também, negócio jurídico. Manifestação de vontade, deliberação de efeitos. Ao contrário dos atos jurídicos em sentido estrito, né? Nos atos jurídicos em sentido estrito, o agente manifesta a vontade, os efeitos decorrem de lei. Nos atos jurídicos em sentido estrito, não tem, portanto, autonomia privada. Autonomia privada, que é a grande marca do negócio jurídico. Agora, o negócio jurídico, nós analisamos a partir de 3 planos. Um grande doutrinador civilista chamado Pontes de Miranda, ele elaborou uma tese que ficou conhecida como a escada ponteana, porque ele vislumbrou que todos os negócios jurídicos devem ser analisados a partir de 3 planos. E existe uma certa relação de dependência entre esses planos, notadamente entre o primeiro e os demais. Se eu não subir o primeiro degrau da escada pontiana, não vou discutir os outros. Se não preenchermos os pressupostos do primeiro plano, não há que se falar dos demais. Por isso, realmente, nós estamos como numa escada. Vamos trabalhando progressivamente. Preenche os requisitos do primeiro plano, beleza? Depois os requisitos do segundo plano. E, por fim, alcançaremos, então, o topo, o terceiro degrau da escada pontiana. 3 degraus, 3 planos para a análise de todos os negócios jurídicos. Quais são esses planos? Plano da existência, é o primeiro. Depois, plano da validade. E, por fim, plano da eficácia. Primeiro, o negócio jurídico precisa preencher os pressupostos para que exista. Para que exista. Existindo um negócio jurídico, então partiremos a análise dos pressupostos do segundo plano. Se o negócio existe, agora analisamos se ele é válido. E, por fim, sendo o negócio jurídico existente e válido, então ele está apto a produzir os seus efeitos. Terceiro plano da escada pontiana. Ok? Vamos, então, identificar
os elementos de cada degrau. Primeiro, para que o negócio jurídico exista. Para que o negócio jurídico exista. Portanto, os pressupostos fundamentais, os pressupostos existenciais do negócio jurídico são 4. O famoso VOAF. VOAF. Vontade, objeto, agente e forma. Vontade, objeto, agente e forma. VOAF. Ok? Vontade, objeto, agente e forma. Isso aqui são elementos essenciais. São elementos básicos para que o negócio exista. Para que o negócio jurídico exista, é necessário vontade. É necessário um objeto, um agente e uma forma. Você percebeu como que nossa matéria vai linkando? No primeiro vídeo, nós falamos sobre o sujeito do direito. Aquele aqui, ó, agente. No segundo, nós falamos sobre o objeto. Pronto. Ao falar sobre fato jurídico, vimos que o fato humano é aquele que é marcado pela presença da vontade. O negócio jurídico é uma espécie de ato jurídico, né? Para que o negócio jurídico exista, eu preciso de vontade, objeto, agente e forma. Eu quero que você perceba o seguinte. Aqui nós temos substantivos vazios. Substantivos vazios. Por enquanto, eu não estou preocupado com o fato desse agente aqui ser ou não capaz. Por enquanto, eu não estou preocupado com o fato desta vontade aqui estar ou não viciada. Não estou preocupado se esse objeto é lícito. E se essa forma é proibida por lei. Não estou. Para que o negócio exista, substantivos vazios. Vontade, objeto, agente, forma. Esses 4 elementos estão presentes? Então vamos para o segundo degrau. Se o negócio jurídico existe, passamos então à análise da validade. E aí, para que o negócio jurídico existente seja válido, essa vontade ela tem que ser livre. Livre. Livre de quê, professor? Livre de vícios. Notem o seguinte. No degrau da existência, nós temos substantivos vazios. O que nós faremos aqui no segundo degrau é adjetivar tais substantivos, qualificar esses substantivos. Para que o negócio exista, precisa de vontade. Para que ele seja válido, essa vontade tem que ser livre. Para que o negócio exista, ele precisa de objeto. Para que seja válido, esse objeto tem que ser lícito, possível, determinado, ou determinável.
ou determinável. Para que o negócio exista, ele precisa de vontade. Para ser válido, a vontade tem que ser livre. Para que ele exista, ele precisa de objeto. Para que seja válido, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Para que exista, precisa de agente. Para que seja válido, o agente tem que ser capaz. Para que exista, precisa de forma. Para que seja válido, a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Prescrita ou não defesa. Ou não defesa em lei. Defeso é proibido, né? Percebeu? Substantivos, adjetivos. Para que o negócio exista, ele precisa de vontade, objeto, agente, forma. Para que seja válido, a vontade tem que ser livre, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, o agente tem que ser capaz e a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Beleza? Ok. Se esses e outros pressupostos de validade que nós encontramos código afora não estiverem presentes, veja bem, se os pressupostos de validade que aqui estavam e outros espalhados pelo Código Civil não estiverem presentes, a consequência é que o negócio jurídico será inválido. Será inválido. Existem 2 graus de invalidade. Nulidade absoluta e anulabilidade. E anulabilidade. Se os pressupostos de validade que nós identificamos não estiverem presentes, se algum outro pressuposto de validade espalhado pelo código não estiver presente, o negócio será inválido. Embora existente, inválido. Perceba o seguinte, se faltar elemento de existência, aí a consequência é que o negócio jurídico é inexistente. Aí a consequência é que o negócio jurídico é inexistente. Se eu tenho vontade, objeto, agente, forma, existir, ele existe. Aí eu vou para outro degrau. Se a vontade não for livre, se a vontade estiver viciada, se o objeto não for lícito, se o agente não for capaz, se a forma for vedada por lei, ou se inobservar algum outro requisito de validade espalhado pelo código, o negócio, embora existente, será inválido. 2 graus de invalidade. Nulidade, anulabilidade. Ok? Tudo bem até aqui? Ótimo. Se o negócio existe e é válido, então a gente parte para o 3º degrau, que é o plano da eficácia. Que é o plano da eficácia. Se o negócio jurídico existe e é válido, passamos à análise do 3º degrau, que é o degrau da eficácia. Normalmente, se o negócio jurídico existe e é válido, ele produz os seus efeitos imediatamente. É o que nós vamos chamar de negócio jurídico puro. O que é um negócio jurídico puro? É aquele que, existindo validamente, imediatamente produz os efeitos. Imediatamente. Negócio jurídico puro. Existe e é válido, produz o efeito automaticamente. Por exemplo, uma compra e venda à vista.
Saio daqui, vou ali comprar um lanche, fome, pago, o sujeito me entrega o lanche, o negócio existiu validamente e produziu seus efeitos imediatamente e foi extinto. Percebeu? Puro. Só que é possível que bem aqui, ó, entre o plano da validade e eficácia, exista um elemento acidental. Elemento acidental. O que é esse elemento acidental? Veja bem, se o negócio jurídico ele é puro, existe e é válido, ele produz efeitos. É possível que ocorra um acidente que faça com que o negócio jurídico, muito embora existente e válido, não produza o efeito imediatamente. É possível, portanto, que tenha um elemento acidental. O elemento acidental é aquele que vai impedir ou extinguir a produção de efeitos. Aquele que vai impedir ou encerrar a produção de efeitos do negócio jurídico. E existem 3 elementos acidentais. 3 elementos acidentais. Condição, termo e encargo. Se o negócio jurídico é puro, ele existe e é válido, produz efeitos. Só que o negócio jurídico pode ser condicional. E aí, muito embora existente e válido, não produzirá o efeito. Por quê? Porque está subordinado a uma condição. O negócio jurídico pode ser a termo. E aí, muito embora existente e válido, não produzirá o efeito. Porque está subordinado a um termo. Ou o negócio jurídico pode ser modal. Hipótese em que os efeitos estarão subordinados a um encargo. Encargo e modo são sinônimos. Professor, o que significa cada um? Por que são 3? Se são 3 é porque tem diferença entre eles, né? Opa, corretíssimo. É isso mesmo. Começamos bem, né? E aqui acontece algo que eu costumo dizer para os meus alunos lá na faculdade. Muitas expressões em direito têm significado diferente daquele que nós utilizamos no dia a dia. Por exemplo, condição em direito tem um conceito muito específico. No direito civil, condição, 3 palavras. Significa evento, futuro, incerto. No direito, condição significa evento, futuro e incerto. Evento, futuro, incerto. Isso é condição. Termo, por sua vez, é um evento futuro certo. Evento futuro certo. E o encargo é um ônus. Um dever que se impõe, geralmente, em negócios jurídicos gratuitos. Um ônus. Algo que o beneficiário de um negócio jurídico gratuito tem que cumprir para legitimamente receber o benefício que lhe foi conferido. Condição, termo e encargo. Beleza? Ok, vamos pincelar aqui de forma genérica. Identificar isso tudo na lei. Primeiro plano é o plano de existência. E aí, curiosamente, a lei não fala do plano de existência. O Código Civil já começa regulando o plano da validade. É curioso, né? Ele já começa regulando o plano da validade.
não fala sobre o plano da existência. Mas nós sabemos que tem um primeiro degrau, que é o plano da existência, e que os elementos de existência são vontade, objeto, agente e forma. O legislador começa lá no artigo 104, já falando sobre a validade. E os elementos básicos da validade do negócio jurídico são os seguintes: o agente da existência, para que o negócio seja válido, tem que ser capaz. O objeto da existência, para que o negócio seja válido, tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. A forma da existência tem que ser prescrita ou não defesa em lei. E a vontade da existência tem que ser livre de vícios. Livre de vícios. Ok? Especificamente sobre a forma, cabe-nos aqui fazer alguns apontamentos. A sua prova vai cair lá sobre contratos formais, contratos informais, aparece lá instrumento público, instrumento particular. Tudo isso pode cair na sua prova, está no seu edital. Pois bem, quando eu falo em contrato formal, contrato informal, instrumento público, instrumento particular, todas essas expressões estão relacionadas diretamente com este elemento aqui, ó, forma. E aí, sabe o que eu quero que você compreenda sobre a forma? É que, muito embora o legislador fale que o negócio será válido se tiver forma prescrita ou não defesa em lei, muito embora nós tenhamos identificado que a forma é um elemento de existência do negócio, o Código Civil ele adota o princípio da forma livre. Da forma livre. O negócio jurídico ele adota o princípio da forma livre, ou o princípio da informalidade. De onde que eu tiro isso? Artigo 107 do Código Civil. No artigo 107 do Código Civil, observem, o legislador diz a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. A manifestação de vontade não depende para a sua validade de forma especial, senão quando a lei assim exigir. Eu te pergunto, é válido um contrato de locação celebrado sem um documento assinado pelas partes? É válido? É, pessoal. É lógico que é. Eu vou te emprestar aqui R$1.000. E a gente não assina nenhum documento. Eu posso dizer que aqui entre nós existe um contrato de empréstimo? Existe um contrato de mútuo, que é o nome? Sim, posso. Posso dizer. Eu vou te vender o meu celular. Te vender o meu celular por um preço X, R$3.000. E a gente não assina nenhum documento. Eu posso dizer que aqui nós celebramos um contrato de compra e venda? Sim. De manhã você vai lá na padaria e compra um pão. Teve contrato ali? Teve, lógico. Você vai no shopping, estaciona o seu carro, paga por isso. Teve um contrato ali? Teve. Contrato de depósito. Professor, mas eu não assinei nada. Eu achei que o contrato era um papel. O papel não é o contrato. O papel é o instrumento. Entenda isso. O papel é um instrumento. É uma escritura. O contrato é a relação jurídica. É o negócio jurídico que existe ali entre as partes. E o legislador nos diz no artigo 107 do Código Civil que a validade da declaração de vontade, como regra, não
depende de forma especial. Senão quando a lei assim exigir. Senão quando a lei assim exigir. Então existem exceções, né, professor? Existem. Algumas situações, o legislador exige forma para que o negócio seja válido. Como regra, não precisa de forma. Excepcionalmente, em algumas situações, o legislador exige forma. E aí o contrato será solene. Um exemplo de negócio jurídico solene, um exemplo de negócio jurídico formal, nós encontramos no artigo 108. No artigo 108, o legislador vai me dizer que, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública, ou seja, um documento assinado pelas partes e pelo tabelião, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre móveis de valor superior, sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Traduzindo aqui, o legislador está me dizendo que, se o contrato envolve a alienação de um bem imóvel de valor superior a 30 salários, para a validade desse contrato é necessário escritura pública. É necessário escritura pública. Ok? O terceiro degrau, nós vimos, é o degrau da eficácia. Disse para os senhores que, se o negócio for puro, ele existe, é válido, produz efeitos imediatamente. Mas pode ser que exista um elemento acidental. 3 são os elementos acidentais: condição, termo e encargo. Condição é evento futuro incerto. Evento futuro incerto, que, por vontade das partes, subordina a produção de efeitos do negócio jurídico. Por isso que nós afirmamos que 3 são as características da condição. Voluntariedade. Voluntariedade. Por quê? Porque a condição não decorre da lei. A condição, ela é ajustada pelas partes. Então, primeira característica de uma condição é a voluntariedade. Segunda característica, a futuridade. O evento tem que ser futuro. O evento tem que ser futuro. Não é condição o evento passado desconhecido pela outra parte. Por exemplo, a gente não assistiu o jogo, sei lá, do Flamengo e do Corinthians. E não assistimos. E aí eu disse, ó, se o Flamengo ganhou, eu pago o seu jantar. Eu pago o seu jantar. Isso é uma condição? Não é. Não é, porque o evento é passado. Ainda que desconhecido por nós, o evento é passado. Condição é ajustada por vontade das partes e trata-se de um evento futuro. Futuro. E, por fim, incerto, que é a última característica. Incerto. A condição pode ser suspensiva, quando impede a produção dos efeitos, ou resolutiva, quando faz cessar. Condição suspensiva. Eu vou doar para você um carro se você passar no concurso do Banco do Nordeste, né? Deixar bem claro que isso aqui é um exemplo. Tá? Um exemplo, eu vou doar para você um carro se você passar no concurso do BNB. Evento futuro. Incerto. Por mais que, preparando-se para o concurso aqui pela LAC, suas chances de aprovação sejam altíssimas, mas ainda é incerto. Mas ainda é incerto. Esse negócio já existe e já é válido.
uma promessa de recompensa. Já existe e já é válido. O evento futuro incerto está impedindo a produção de efeito. Qual é esse efeito? A obrigatoriedade de eu te dar um carro. Você não pode me exigir o carro antes da prova. Percebeu? Suspensivo. Quando a condição for resolutiva, ela resolve a obrigação, ou seja, ela extingue a relação jurídica. Ela faz cessar os efeitos. Como uma cláusula que existe no Código Civil, chamada cláusula de retrovenda. Eu te vendo um bem e coloco lá que dentro de um prazo, eu posso exigir que você me devolva. E aí eu te devolvo o dinheiro. Por isso que é retrovenda. Eu te vendi, mas dentro de um prazo determinado, eu posso exigir que você me revenda. Aí veja, eu posso fazer isso ou não no futuro. É incerto. Se eu lançar mão dessa cláusula de retrovenda, cessa os efeitos do contrato que nós celebramos. Então, é uma condição resolutiva. O termo é um evento futuro certo. É um evento futuro certo. Geralmente, é uma data. Evento futuro certo. Nós firmamos um contrato de locação e estabelecemos que esse contrato passará a produzir os seus efeitos a partir do dia 15 de novembro. Nós já temos um contrato existente e válido, mas os efeitos estão subordinados a um termo. Um evento futuro certo, uma data. O termo pode ser inicial ou final. O nosso contrato tem uma data de início e uma data de fim. Por fim, o encargo. Encargo também é chamado de ônus. O ônus é um encargo, o encargo, melhor dizendo, é um ônus que se impõe ao beneficiário de um negócio jurídico normalmente gratuito. Eu estou doando para você um terreno, desde que nesse terreno você construa uma creche para possibilitar que as mães ali de um bairro carente possam trabalhar, deixar ali as suas crianças irem trabalhar. É uma doação com encargo. Eu estou te doando o terreno. O terreno será seu, mas tem um encargo. Qual seja, que ali você construa uma creche para crianças carentes da região, de modo que seja possível as suas mães trabalharem. Percebeu? Ok. O Código Civil nos traz algumas regras importantes sobre esses elementos acidentais. Primeira delas, artigo 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. Condição. Artigo 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta, se não verificar, não se terá adquirido o direito. Então, veja bem, além de condição ser evento futuro incerto, se o nosso negócio jurídico subordina os efeitos os seus efeitos, né, a um evento futuro incerto, a uma condição, enquanto ela não for implementada, o direito não é adquirido pela parte. Eu fiz um testamento deixando para você um imóvel lindo, desde que seja aprovado num concurso da magistratura estadual ou federal. Morri? Você, então, ingressa na faculdade de Direito, você descobre que eu deixei um testamento te beneficiando com o imóvel, você ingressa na faculdade de Direito, forma, começa a estudar para o concurso da magistratura. Quando você for aprovado no concurso da magistratura, então fará jus àquele terreno que eu te deixei.
Captou o exemplo? Agora perceba o seguinte. Quando nós afirmamos que enquanto a condição não for implementada, o direito não é adquirido, significa dizer, nesse nosso exemplo, que você se torna dono do imóvel que eu te deixei somente quando for aprovado no concurso da magistratura. Qual que é a importância dessa informação? É muito, pessoal. Eu te deixei um imóvel por testamento e morri. Se você falecer antes de implementar a condição, então, no nosso exemplo, se você falecer antes de ser aprovado em algum concurso público da magistratura, o imóvel que eu tinha deixado para você vem para os meus herdeiros legítimos, os meus descendentes, minha esposa ou os meus ascendentes. Porque você ainda não tinha adquirido. Se você morreu antes de implementar a condição, você não adquiriu o direito. Portanto, aquele imóvel vem para os meus herdeiros legítimos. Agora, se você já tinha sido aprovado no concurso e morreu logo em seguida, você adquiriu o direito e agora esse imóvel vai para os seus herdeiros. Percebeu? O artigo 129 diz que reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. O que o legislador está dizendo nesse texto? Simples. Imagina que eu fiz uma promessa de recompensa, subordinada a uma condição, evento futuro incerto, e aí quando eu começo a perceber que esse evento está próximo a se configurar, começo a maliciosamente realizar atos para impedir que aconteça. O legislador está dizendo que reputará verificada a condição e o negócio jurídico produzirá os efeitos quando ela for maliciosamente obstada, quando o implemento da condição for maliciosamente obstado pela parte. Quando eu leciono isso aqui na faculdade, costumo dar um exemplo. Imaginar lá a situação, na universidade que eu leciono, são 4 provas. E aí eu prometo para meus alunos, quem tirar 10 nas minhas 4 provas, eu dou um livro de direito civil. Quem tirar 10 nas 4 provas, dou um livro de direito civil. E aí eles começam lá a estudar. Primeira prova, segunda prova, terceira prova, tem umas 13 pessoas na sala que tiraram 10 nas 3. Eu vou ter prejuízo. Aí sabe o que eu faço? Eu faço uma prova assim, dificílima, com assuntos que não tratei em sala. No material que eu disponibilizo para eles, eu coloco lá algumas coisas erradas. Tudo para maliciosamente impedir que eles tirem o quarto 10. Quando eu começo a agir com má fé, o legislador diz o quê? A condição acabou, a condição aconteceu. E o negócio jurídico agora vai produzir efeitos. Estou devendo os 12 livros. Percebeu? Artigo 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Beleza. Para encerrar, artigo 131, artigo 136. Você se lembra que a condição suspensiva impede a aquisição do direito, não é? Enquanto não implementar a condição suspensiva, o direito não é adquirido. Ok. Artigo 131. O termo inicial, evento futuro incerto, evento futuro certo, o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição. Percebeu outra diferença entre condição e termo? A condição é evento futuro incerto. E quando suspensiva, impede a aquisição do direito. O termo
é evento futuro certo. E quando inicial, embora suspenda o exercício, não impede a aquisição. O encargo, artigo 136, não suspende a aquisição nem o exercício. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício. Condição: evento futuro incerto. Quando suspensiva, impede a aquisição do direito. Termo: evento futuro certo. Quando inicial, suspende o exercício, mas não impede a aquisição do direito. O encargo ou modo é um ônus, geralmente imposto àquele que é beneficiado por um negócio jurídico gratuito. O encargo não impede nem a aquisição e nem o exercício do direito. Por isso, o quadrinho aqui final. Condição: evento futuro incerto, pode ser suspensiva ou resolutiva. A condição, quando suspensiva, impede tanto a aquisição quanto o exercício do direito. Termo: termo é evento futuro certo, pode ser inicial ou final, não impede a aquisição, mas suspende o exercício. Encargo é um ônus, geralmente imposto àquele que é beneficiado por um negócio jurídico gratuito. Não se fala em encargo inicial nem final. E é importante notar que o encargo não impede nem a aquisição e nem o exercício do direito. Questõezinhas para nós fecharmos aqui. Acerca de ato e negócios jurídicos e de obrigações e contratos, julgue o item que se segue. O ato jurídico, em sentido estrito, tem consectários previstos em lei e afasta, em regra, a autonomia privada. Autonomia de vontade. Certo ou errado? Certo. Ato jurídico em sentido estrito é aquele cujos efeitos estão previstos na lei. E por isso é que eu disse, afasta, em regra, a autonomia. O indivíduo manifesta a vontade, mas não delibera a vontade. Manifesta a vontade, mas não escolhe os efeitos. Não constitui condição a cláusula que subordina os efeitos de um negócio jurídico à aquisição da maioridade da outra parte. Prometi dar um carro para o meu primo que tão logo ele atingir a maioridade. Prometi dar um carro para ele, tão logo ele atingir a maioridade. Quando que ele completa 18 anos? Dia 12 de novembro de 2018. Tá. 12 de novembro de 2018. É evento futuro certo ou incerto? É uma data, poxa. O evento futuro certo. Portanto, a maioridade é termo ou condição? É termo. Não constitui condição a cláusula que subordina os efeitos de um negócio jurídico à aquisição da maioridade da outra parte. Realmente, não constitui condição, não. É termo. Então, está correto. Próxima questão. A cláusula que deriva da vontade das partes e subordina o negócio jurídico a evento futuro certo é denominada condição. Não é. Nem aqui, nem na China. Quer dizer, eu não sei se lá na China é. No Brasil, não é. Evento futuro certo é termo e não condição. Próxima questão. Ainda que o negócio jurídico seja celebrado com termo inicial, este não suspende a aquisição do direito. Certo ou errado? Certo. O termo inicial não suspende a aquisição, suspende o exercício. Próxima e última questão.
sem que haja manifestação de vontade por parte dos contratantes, o negócio jurídico, contratual, é considerado existente, mas perde a sua validade. Certo ou errado? Errado. Se não tem vontade, não tem negócio. Primeiro degrau da escada pontiana. Existência. Quais são os elementos? Vontade. Objeto, agente, forma. Se não tem vontade, não tem negócio. Se não tem negócio, eu não analiso validade. Ele é inexistente. Por isso a afirmação está incorreta. E dessa forma nós acabamos o estudo dos atos e fatos jurídicos. Passaremos em breve a falar sobre os contratos. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até as próximas aulas. Tchau, tchau. Clique lá.